Maravilhoso Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, por estarmos em Tua casa. Muito obrigado, Senhor, por ter nos trago aqui neste santo e bom lugar, onde estamos Te louvando, Te adorando em espírito e em verdade. Senhor Deus, vamos abrir a Tua palavra, abra também o nosso coração, abra a nossa mente para que possamos compreender a Tua vontade para nossas vidas, para que possamos sempre Te servir da melhor maneira, como o Senhor ordenou, como o Senhor gosta, como deve ser. Nós Te pedimos, nós Te agradecemos, em nome de Jesus, amém. Como o irmão Gilberto já me apresentou, seu irmão Nilson, né? Alguns anos atrás nós fizemos parte do mesmo distrito, né? Quando era o pastor Gideone, depois houve um desmembramento, mas continuamos fazendo parte da mesma família, a família adventista, o povo de Deus, amém? E que bom que você escolheu estar aqui nessa manhã na casa de Deus, né? Muitas pessoas sentem-se cansadas e não vêm, mas é um privilégio nós podermos estar na casa de Deus, porque assim, você tem que imaginar o seguinte, a Bíblia fala que Deus criou o mundo em 6 dias, não é? Então, nos deu 6 dias para nós cumprirmos todas as nossas obrigações. Mas Ele, o Criador dos céus e da terra, separou um dia, imagine só, o Criador do universo, Ele separou um dia inteiro para passar com os seus filhos. Então, nós não podemos perder esse privilégio de estarmos na companhia e na presença de Deus, amém? Então, quando eu falo assim para você, que é um privilégio estar aqui, isso quer dizer que você ouviu a voz de Deus falando ao seu coração. Hoje é sábado, é o dia do Senhor, vá à igreja. Talvez, pode ser que alguém não tenha vindo meio que espontaneamente, às vezes alguns vêm para agradar o esposo, para agradar a esposa, para agradar os pais, para evitar um conflito. Mas de certa forma, se assim for, quer dizer que tem alguém se preocupando com a sua salvação. Alguém que está ouvindo a voz de Deus, alguém que está ouvindo a voz do Espírito de Deus e tentando te salvar. Não é assim? Então, sempre é um privilégio estarmos na casa de Deus. E nessa manhã, vou pedir licença de vocês para descer um pouco mais. Aqui está na tela. O nosso tema é exatamente esse, que é ouvindo a voz. Qual voz você está ouvindo? Olha, qual voz você está ouvindo? Então nós podemos dizer que nessa manhã você ouviu a voz de Deus falando ao teu coração. Vá à igreja. Você veio. Amém? É um passo positivo. Só que a nossa vida não é tão simples assim. A nossa vida ela é mais complexa, envolve várias áreas. E nós devemos entender qual voz nós estamos ouvindo quando se trata de adoração a Deus. Por isso, nosso objetivo nessa manhã é compreendermos que vivemos em meio a um conflito entre o bem e o mal. Nem todos têm essa noção. Para vocês terem uma ideia, o fato de você estar aqui já representa que você venceu algumas barreiras. Porque quantos não ficaram em casa achando, acho que vai chover? Quantos não ficaram em casa e falaram, eu estou cansado, né? Não vou porque estou cansado. Eu estou com algum mal-estar. Mas se você prestar bem atenção, aqueles que trabalham todos os dias da semana, às vezes ou com mal-estar ou não, ele vai para o trabalho. Vai ou não vai? Vai. Ele acorda cedo, pode estar chuva, pode estar sol, ele vai para o trabalho.
Porque ele pensa, eu tenho que ir, porque se eu não for, vou levar falta, vai ser descontado do meu salário, então eu vou. Quando chega no dia do Senhor, o Deus que protegeu, que guardou, que abençoou, que deu saúde, aí ele já pensa, acho que eu vou ficar em casa. Qual é o tema? Qual voz você está ouvindo? Então, nós temos que compreender que vivemos em meio a um conflito entre o bem e o mal. Que há o Espírito Santo que fala a sua mente, que fala a minha mente, tentando nos guiar para aquilo que é bom. Por outro lado, também vai ter uma outra voz que vai querer que você se desvie, que você se descuide, se relaxe. Siga a sua vida espiritual de forma relaxada. O outro objetivo é nossas escolhas e atitudes revelam quem está no comando das nossas vidas. Nossas escolhas, nossas atitudes vai revelar quem que está no comando da sua vida. Terceiro objetivo: rejeitar a voz de Deus sempre trará sérias consequências para a vida presente e futura. Rejeitar a voz de Deus trará graves consequências. Então, nós vamos estudar esse tema com base nessa história desses dois irmãos aqui. Vocês sabem quem são, né? Caim e Abel. Um ouviu a voz de Deus, o outro não ouviu a voz de Deus. Quais foram as consequências para a vida deles? Então existe de fato esse conflito, e nós vamos ver aqui em Gênesis capítulo 4, se você quiser pode abrir na sua Bíblia, né? Mas também está aqui na tela. Gênesis capítulo 4, do versículo 5 ao 7, e prestem bem atenção, entendam como que nesse conflito nós estamos envolvidos, como eles ocorrem no dia a dia. São desde simples escolhas como aquelas mais complexas. Nós estamos tratando de adoração, estamos tratando de servir ao Senhor. Então olhem aqui na tela, está em Gênesis capítulo 4, do versículo 5 ao 7. E prestem atenção em algumas palavras. Eu até grifei algumas aqui de vermelho. Mas vocês vão ver que existem outras palavras aqui que nos dão a entender que existe esse conflito após a entrada do pecado, não é? Então vamos ver ali. Mas não aceitou Caim e sua oferta. Por isso Caim se enfureceu e o seu rosto se transtornou. O Senhor disse a Caim: por que você está furioso? Por que se transtornou o seu rosto? Olha só agora. Se você fizer o bem, não será aceito? Olha Deus na qualidade de pai, na qualidade de criador. Falando como um filho, como um pai que aconselha o filho. Filho, faça dessa maneira. Você fizer dessa maneira, vai dar certo. Você será bem sucedido. Não é? Nós vimos um testemunho ali do rapaz falando sobre uma prova, né? Imagina aquela criança que quer sair bem na prova e não estuda. Vai se sair bem na prova, né? Os adolescentes jovens aí que estudam. Não vai, tem que estudar. Então Deus estava falando para Caim. Mas se não o fizer, olha aqui o conflito. Saiba que o pecado ameaça a porta. Ele deseja o quê? Conquistá-lo. Quem que deseja nos conquistar? Quem que é? O pecado, as más ações, as más escolhas, deseja nos conquistar. Mas você deve o quê? Dominá-lo. Lembra que eu falei?
Quantos aqui, talvez, hoje pela manhã não pensaram, será que eu vou, será que eu não vou? Às vezes sempre a mesma coisa, tem que fazer isso, né? E começa a vir aquele sério de pensamento, vou ter que encarar a lama, né? Pode chover. Os ataques de Satanás, ele pode ser sutil, de maneira disfarçada, como também ele age de maneira violenta, como já aconteceu e está acontecendo em outros lugares, não é? Persegue os cristãos, quer derrotar os cristãos. Mas aqui, no nosso caso, está tratando de adoração a Deus, da forma como devemos servir e adorar a Deus. A grande questão, então, nós estamos servindo a Deus como Ele ordenou ou de qualquer forma? Veja esse texto aqui que foi extraído do livro de Ellen White, Patriarcas e Profetas, página 40, que diz assim, acompanha aí. Mas Caim, desrespeitando o mandado direto e explícito do Senhor. Olha só, você tem nas suas mãos a Bíblia. O que é a Bíblia? O que nós dizemos que é a Bíblia? O que é? A palavra de Deus. Então, se a Bíblia é a palavra de Deus, quando você está abrindo a Bíblia, está com ela aberta, é Deus falando com você. Não é isso, Gilberto? É Deus falando com você. E se Deus é o nosso Criador, Ele nos deu uma palavra explícita e direta, dando orientação, aí você deve se questionar. A minha atitude, a minha posição agora, eu estou adorando a Deus ou estou ouvindo a minha voz interior? Ou estou ouvindo outras vozes? Lembra do nosso tema? Qual voz você está ouvindo? Caim, ele não ouviu a voz de Deus. Lembra que Deus aconselhou aqui para ele? Falou, olha, o pecado, ele está à porta. Ele quer te dominar. Mas você deve dominá-lo. Então, nessa ocasião da adoração, ali que era para oferecer o cordeiro, havia uma orientação explícita do Senhor. Mas aqui diz que ele apresentou apenas uma oferta de frutos. Não houve sinal do céu para mostrar que era aceita. Abel instou com seu irmão para aproximar-se de Deus. De que maneira? Da maneira prescrita. Estão conseguindo entender, irmãos? Vocês estão entendendo, adolescentes jovens? Estão entendendo? Existe a palavra de Deus ela é escrita, ela é explícita, que nos ensina como nós devemos servir ao Senhor. Por outro lado, devido ao pecado, vai ter um conflito em nossa mente, dizendo assim, não, faça do teu jeito. Porque eu não posso fazer diferente, né? Eu sou livre, porque eu não posso me vestir do jeito que eu gosto. Porque eu não posso, vamos falar de algumas coisas que são prejudiciais à saúde. Porque eu não posso, ingerir bebidas alcoólicas, porque eu não posso... de repente usar algum tipo de entorpecente. Por que não? Na palavra de Deus está explícito, cuida do teu corpo, porque o teu corpo é o templo do Espírito Santo. Fala, apresente-se diante do Senhor com modéstia, com decência, que seja a beleza interior e não a exterior, entende? Então existe uma palavra explícita. E aqui, olha só, Abel, sendo irmão de Caim, quando viu que Caim não estava fazendo conforme a palavra escrita de Deus, Abel foi conversar com ele, falou, olha, aproxima-se de Deus de maneira divinamente prescrita. O que aconteceu? Mas seus rogos apenas tornaram Caim mais decidido a seguir o quê? A própria vontade. Olha, irmãos, quantas e quantas vezes pode ocorrer dentro da igreja de pessoas que se posicionam assim? Elas falam, eu posso até fazer alguma coisa, eu posso até ajudar,
mas tem que ser do meu jeito. Se não for do meu jeito, eu não participo, eu não quero. Não é? Entende? Vocês estão conseguindo criar uma conexão com o tema? Qual voz você está ouvindo? Então vamos tirar agora, e eu quero que vocês participem, vamos tirar algumas lições para a nossa vida, tá bom? Desse episódio aqui. Então o que eu quero que vocês prestem atenção? Eu vou reler essa parte aqui, vou reler aqui, e vocês vão falar que lição, através desse episódio, vocês podem tirar para a vida de vocês, inclusive adolescentes, juvenis, todos, tá ok? Vamos lá? Olha, eu vou começar daqui então, ó. Se você fizer o bem, não será aceito, mas se não fizer, saiba que o pecado ameaça a porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Mas Caim, desrespeitando o mandado direto e explícito do Senhor, apresentou apenas uma oferta de frutos. Não houve sinal do céu para mostrar que era aceita. Abel instou com seu irmão para aproximar-se de Deus da maneira divinamente prescrita. Mas seus rogos apenas tornaram Caim mais decidido a seguir a própria vontade. Vamos tirar algumas lições para nós agora. Falando de servir ao Senhor, falando de adorar ao Senhor. Quais lições vocês tiram desse episódio aqui? Abel levou um cordeiro, o melhor que tinha do rebanho dele. Caim foi e levou frutas. Digamos que fossem as melhores. Digamos que fossem as melhores também. Abel foi aceito, a oferta de Caim não foi aceita. Quais lições podemos tirar então para nós nessa manhã, para a nossa vida, desse episódio? Me digam aí algumas lições. Aqui a irmã. Uhum. Amém. Muito bem. Alguém mais? Podem falar? Não tenho medo de errar, porque provavelmente não vai ter resposta errada aqui. Pode falar, irmão Gil. Aham. Uhum. Aham. Entendi. Então vocês veem aí que é assim, o que Deus havia pedido era realmente um cordeiro. Por quê? Nesse cordeiro representava o verdadeiro cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando Caim decidiu oferecer frutas, ele estava então rejeitando o plano de Deus da salvação, que diz que, como Paulo falou assim, sem derramamento de sangue não há remissão de pecados, não é? Então aquele cordeiro que era oferecido sobre o altar já era o evangelho que estava sendo pregado, falando, olha, o homem, essa é uma lição, o homem não tem como resolver seu problema sozinho, o problema do pecado, não tem como resolver sozinho. Se tivesse, Deus teria feito outro jeito, porque quem aqui daria livremente um filho para ser sacrificado? Ninguém. Então, Deus, ele, ao permitir Jesus vir, é como Jesus mesmo explicou, é porque ele amou você de tal maneira que para não te perder, ele deixou Cristo vir pagar o preço do resgate, amém? Então aquele cordeirinho que era morto ali sobre o altar, já era Deus falando para o homem, olha, eu vou resolver o problema do pecado. Mas o problema do pecado só pode ser resolvido através da morte do Filho unigênito de Deus. Irmã, muito bem, sua colocação, irmão Gil também,
Nós vamos ver isso que vocês falaram está dentro aqui dos objetivos que eu falei. Alguém mais gostaria de dar uma opinião? Nossos adolescentes, nossos jovens, sobre o que vocês entenderam aí da oferta desses dois irmãos. Vejam, os dois irmãos receberam as mesmas orientações, mas quem é pai e tem mais de um filho, sabe. Um é canhoto, o outro é destro, não é? Mesmo recebendo as mesmas orientações. É porque vai cair lá no nosso tema. É qual voz que você está ouvindo? Caim, ele rejeitou ouvir a voz direta de Deus e rejeitou também ouvir a voz do seu irmão que estava aconselhando. Então veja que Deus ele nos orienta diretamente através da sua palavra, não é assim? E Deus também pode usar outras pessoas para nos aconselhar, para sair do caminho errado e ir para o caminho direito. Mas a decisão quem toma somos nós. Só que aí vem as consequências quando nós não tomamos a escolha certa. Por isso que Deus advertiu a Caim. Caim, tenha cuidado, Caim. O pecado, ele quer dominá-lo, ele está à porta. Mas você que deve dominá-lo. Vamos então ver quais são algumas lições que nós tiramos. Primeira lição. Deus não aceita qualquer forma de adoração. Tá bom? Exatamente o que a irmã falou, né, irmã? Deus não aceita qualquer forma de adoração. Não é para ser do meu jeito. Se existe uma orientação escrita, divinamente inspirada, faça do jeito dele. Olha só. Deus, ele é perfeito, ele é santo, exigente, detalhista, gosta que as coisas sejam realizadas do jeito que ele orientou ou ordenou. A pergunta é, de que maneira você está servindo ao Senhor? Vocês conseguem entender isso? Você está servindo ao Senhor da maneira como Ele orientou, da maneira como Ele ordenou. Quando a gente olha para a natureza e até olhando para nós mesmos, nós podemos perceber quanto Deus é perfeito. Sim ou não? Quanto Deus é detalhista. Pessoas de olhos verdes, olhos azuis, olhos castanhos, olhos negros, cabelos dos mais diversos, né? Possíveis, a estrutura corporal também, detalhes do rosto, né? Da pele. Nossa, Deus é muito detalhista. Muito, é que ele não é perfeccionista, porque ele é perfeito em tudo que faz, amém? Então ele também quer que nós hajamos da mesma maneira. Por isso que eu coloquei assim, ele é perfeito, ele é santo, ele é exigente, porque as coisas têm que ser ordenadas. Eu vou até abrir aqui um parêntese para vocês, entre nós aqui. Sobre essa questão, Deus gosta que as coisas sejam realizadas, né, com ordem, né, com decência, com perfeição. Então, nossos cultos também precisam ser assim. Precisam ser previamente preparados. Não fica bom adorar ao Senhor, por exemplo, você vai chegando ali na porta, a irmã fala, você pode orar hoje? Você pode me acompanhar para ir cantar hoje? A pessoa nem se preparou, né? Nem sabe como a outra está. Então não pode ser assim. As coisas de Deus têm que ser o quê? Com ordem, com decência, organizada. Faça uma escala. Irmã, dia tal, você vai estar no culto para orar. Dia tal, a equipe de música, essa e essa, vai estar lá para cantar. Quais hinos vamos cantar? Então se prepara. Entendeu? Ensaia antes o hino, ensaia as músicas, se prepare para estar aqui na frente para orar, para louvar o Senhor, porque o nosso Deus é o quê? Perfeito, santo, exigente, detalhista, gosta que as coisas sejam realizadas do jeito que Ele orientou, que Ele ordenou.
Por isso tem essa perguntinha lá em vermelho. De que maneira você está servindo ao Senhor? Do seu jeito? Trazendo a sua oferta, a sua adoração do seu jeito? Ou da maneira ordenada, detalhada, trabalhada, preparada e organizada? Entendem? Olha só que Ellen White fala ainda a respeito. A classe de adoradores que segue o exemplo de Caim inclui o quê? A maior ou a menor? A grande maioria do mundo, pois quase toda religião falsa tem se baseado no mesmo princípio de que o homem pode confiar em seus próprios esforços para a salvação. Então, quando você rejeita ouvir a voz de Deus, as orientações, o que você está dizendo? Eu vou fazer do meu jeito e que Deus que aceite. Não é? Não é assim? Caim falou assim, não. Para que eu vou oferecer um cordeiro? Por que não pode ser do meu jeito? A questão de Caim, Ellen White fala nesse livro, vocês podem acompanhar, para trás desse profeta. Ela fala que a grande questão de Caim, Gilberto, era que Caim não aceitava a maldição que havia caído sobre a terra com relação ao pecado, que os pais dele foram expulsos do jardim, que agora para se salvar tinha que depender de uma outra pessoa, ele achava que ele podia fazer, ele mesmo podia resolver as questões dele. E isso nós podemos trazer para a nossa forma de adorar a Deus. Estão entendendo? Então, na nossa forma de adorar a Deus, nós temos que observar se nós estamos fazendo dos nossos próprios esforços para servir a Deus, ou se nós estamos seguindo da maneira como Ele orientou. Essa é uma das principais lições. Vamos para a próxima. Aí entra aquilo que o Gil falou, e também a irmã falou, que falaram. Você está valorizando o seu ego ou a voz de Deus? Não é? Você está valorizando o seu ego? Qual que é o seu ego? É aquilo que eu falei. Entre você ter uma orientação em fazer de uma maneira, você fala, não, vou fazer do meu jeito. Entende? Caim resolveu servir a Deus do seu próprio jeito, da forma que achava melhor. Ignorou a voz de Deus e suas orientações. A sua oferta não foi aceita. E aí vem uma reflexão para nós. Será que da forma como nós estamos fazendo, da forma como estamos nos apresentando a Deus, como estamos seguindo a adoração, a liturgia, está sendo bem feita, está sendo aceita, ou nós estamos apenas fazendo por fazer, seguindo o nosso próprio ego? É para refletir ou não? Sim, porque trouxe consequências eternas para Caim e sua descendência, não é? Então, a oferta de Caim não foi aceita porque ele quis fazer apenas ouvindo o seu ego no seu interior e não as orientações de Deus. Mais uma lição. Vivemos em meio a um conflito entre o bem e o mal. Cabe a nós fazermos o quê? As escolhas certas. O conflito é real e acontece a cada instante. Olhem para cá agora. O conflito é tão real, ele acontece a todo instante. Pergunto para vocês, nós estamos aqui dentro da casa de Deus, sábado, 27 de janeiro de 2024, horário de Porto Velho, são 11:11. É possível, nesse momento que estamos aqui dentro, na casa de Deus, estarmos passando por um conflito? Sim ou não? Sermos tentados? Sim ou não? Você pode ser tentado a desviar sua atenção. É muito comum em alguns lugares, jovens e adultos ficarem no celular. Alguns ficam jogando joguinho dentro da igreja no celular, na hora do culto, adolescentes, jovens. Alguns adultos ficam nas redes sociais, dentro da igreja, na hora do culto, na hora da adoração, ele está nas redes sociais. Às vezes o WhatsApp, trocando mensagem, não tem nada a ver.
Você pode ser tentado até a ignorar a mensagem. Falando, é só mais um pregador, é só mais um sermão, né, pregado por um pecador. Então, veja que até mesmo estando aqui dentro, não estamos isentos de ser tentados. Pode vir uma vozinha na sua mente falando, ignora, né? Deixa de lado. Vivemos em um conflito entre o bem e o mal. Esse conflito é real, acontece a cada instante e cabe a nós, o que Deus disse para Caim, fazer as escolhas certas. Todos nós, sem exceção, temos algo que precisa ser aperfeiçoado. Precisamos melhorar nosso relacionamento com esse Deus, o quê? Santo. Temos ou não? Será que nós não temos algo a ser melhorado? Deixa eu falar algo para vocês. Eu li em um livro que ele falava assim: quanto mais me aproximo de Deus, quanto mais mantenho comunhão com Deus, mais eu enxergo os meus defeitos. Consegue entender isso? Então, se você não tem relacionamento com Deus, tudo que você fizer, acha que está bom. Pode ser, não é não, irmã? Pode ser. Agora, quando você começa a estudar a palavra, começa a orar para Deus, falar, Deus, me dê discernimento, né, para entender em que eu estou falhando. Aí você vai ver, olha, você precisa de repente melhorar o seu comportamento, ser mais temperante, ser mais tolerante, ser mais manso, mais amável, dar mais atenção. Olha, você precisa deixar de lado alguns hábitos, alguns costumes. Mas você só vai ouvir essa voz se você dedicar tempo para falar com Deus. É ou não é? Então, quando você dedica tempo para ler a palavra, Deus vai estar falando com você. Quando você dedica tempo para orar, aí você vai falar para Deus. Fala, Deus, olha, tem isso está me incomodando, me ajuda. Ele vai te ajudando, vai se moldando. Amém? Então, todos nós temos algo a melhorar. E o conflito ele acontece diariamente em todas as áreas. Quando eu falo todas as áreas, é todas as áreas mesmo da nossa vida. Não é? A parte da adoração, a parte familiar, a parte financeira, a parte de relacionamento, tudo Satanás vai querer usar de alguma maneira para atrapalhar o nosso avanço, o nosso relacionamento com Deus. Quarta lição e última, tá bom? As experiências humanas têm se repetido ao longo da história. Irmãos, preste atenção aqui, eu vou finalizar com essa parte. Eu peguei essa imagem aqui, olha que imagem triste. Que cena vem à mente de vocês? Que episódio vem à mente de vocês com essa imagem aqui? Vocês sabem qual que é? De onde que eu peguei? Do dilúvio. Dilúvio, irmão, isso aqui foi real, isso aqui aconteceu. Olha aqui a nossa quarta lição. As experiências humanas têm se repetido ao longo da história. E olha que coisa triste que nós vemos aqui, que foi Jesus mesmo que falou lá em Mateus 24, 36 e 39. Você pode acompanhar na sua Bíblia se quiser, está aqui na tela. E vocês vão ver que desde o princípio, o homem vem rejeitando ouvir a voz de Deus. E as consequências são sempre sérias, são danosas para as suas vidas. Então vamos ler o texto aqui de Mateus 24, 36 e 39, para vocês entenderem melhor. Mas naqueles dias, então, os discípulos chegaram para Jesus e perguntaram, Jesus, por favor, nos dê aí algum sinal, nos fale alguma coisa que vai acontecer quando o Senhor estiver prestes a voltar. Aí lá dos primeiros versículos do 24 de Mateus, ele começa a falar, olha, ouvireis falar de guerra, rumores de guerra, terremoto, fome, tempestade em vários lugares, né? Nação contra nação, reino contra reino. Aí ele vai avançando no tema e ele chega aqui.
Mas naquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai. E como foi o quê? Nos dias de Noé. Assim também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não o quê? Perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Olhem para cá. As pessoas no dia de Noé estavam vivendo tranquilamente suas vidas. Indo para o trabalho, o empresário com o ímpeto de ganhar mais dinheiro, os jovens com o ímpeto de estudar, se formar, casar, formar família, estavam vivendo naturalmente. Até que veio o dilúvio e levou a todos. Pergunta para vocês. Os antediluvianos foram pegos de surpresa? Você tem certeza disso? O que vocês acham? Foram pegos de surpresa? Esse jovem que respondeu muito convicto, não. Então eu vou ler para vocês qual que é a definição de palavra surpresa, tá bom? E vocês vão ver que alguns acertaram, outros mais ou menos. Vamos lá? Vou ler que está aqui, eu acho que eu não coloquei na tela, mas eu trouxe aqui o conceito da palavra surpresa, peguei do dicionário. Olha só, vejam para ver se encaixa mesmo lá. Surpresa, fato inesperado, repetindo, não anunciado previamente, imprevisto. Quem acertou aí? Qual que é o teu nome? Miguel. Quantos anos Noé pregou que ia ter o dilúvio? Mais de 100 anos, né, Gilberto? Mais de 100 anos, ele pregando por palavra e pelo testemunho. Vai ter um dilúvio, vai ter um dilúvio. Acontece que naqueles dias nem caía um sereno igual está caindo agora. Não é? Era uma garoa, subia da terra, até então. Aí os sábios da época, os filósofos da época, falaram assim, fiquem quietos, fiquem calmos, não vai cair esse dilúvio. Já passaram mais de 1000 anos que a terra foi criada e não tem isso, não existe isso. Qual voz você está ouvindo? O dilúvio foi o quê? Anunciado previamente. Mais de 100 anos Noé pregando. Acontece que as pessoas daquela época decidiram ouvir a voz de quem? De Deus ou a outras vozes? Outras vozes. Se você for lá em Gênesis capítulo 7, não estiver enganado, fala que 7 dias antes do dilúvio, Deus fez com que todos os animais, representantes, casais de animais limpos, 7 pares de animais limpos e um par de animais imundos entrasse na arca. Não é assim que está lá? Então imagine bem, aquelas pessoas começaram a ver vir animais das montanhas descendo, as aves dos céus, os répteis, quadrúpedes entrando na arca assim de forma ordenada. E eles ficaram olhando, o que está acontecendo? Lembra? A palavra lá, surpresa, algo que foi previamente anunciado. Então Deus enviou sinais para que eles pudessem se salvar. Mas eles resolveram ouvir outras vozes. E o que está acontecendo nos nossos dias? Os sinais estão ou não estão acontecendo? Guerra, rumores de guerra, violência, pandemia, epidemia, fomes, terremotos, grandes catástrofes. Pai contra filho, filho contra... É isso que você vê todo dia. Mas as pessoas acalmam suas mentes falando, não, né, isso vai passar.
Qual voz você está ouvindo? E Jesus falou assim: acontecerá do mesmo jeito, e não perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim também será na vinda do Filho do Homem. Então, queridos, vamos encerrar. Qual a conclusão? Para onde suas escolhas atuais estão lhe conduzindo? Lembra? Suas escolhas é que dizem quem está no comando da sua vida. Se você está escolhendo ouvir a voz de Deus, seguir a palavra divina escrita, nós sabemos que o seu futuro será bom. O seu futuro será ao lado de Deus, ao lado de Jesus e dos demais santos. Amém? Agora, se você está seguindo os seus próprios caminhos, escolhendo servir ao Senhor do seu jeito, se o seu jeito não for do jeito que Deus orientou, qual será o fim? O que aconteceu com os antediluvianos que a irmã falou. Eles foram pegos de surpresa porque não se prepararam, porque não ouviram as advertências, não prestaram atenção nos sinais. Então o pecado jaz à porta, mas cumpre a nós dominá-lo. Nós estamos no conflito entre o bem e o mal. Jesus quer nos salvar. Ele manda mensagem, manda sinais. Ele quer nos salvar. É por isso que Cristo veio. Mas cabe a nós fazer a nossa parte. Ninguém é forçado, não é? Ele fala: eis que eu estou à porta e bato. Se ouvires a minha voz, eu entrarei. Eu farei uma mudança na tua vida. Eu vou te preparar para que você esteja pronto, para que quando eu voltar, eu te leve e você esteja comigo para todo sempre. Amém? Eu quero encerrar, amigos, com um texto que está no livro de Marcos. Abra aí, porque não está aqui na tela. Marcos, capítulo 16, verso 16. Marcos 16, verso 16. Lembrando, o nosso tema é: qual voz você está ouvindo? Você está com o coração aberto para ouvir a voz de Deus? Então, Marcos 16, 16. Quem está aberto aí pode ler para mim, por favor. Olha só, vamos concluir nossa mensagem então com esse texto, tá bom? Jesus quer salvar a todos, sim ou não? Ele disse, veja lá, era o cordeiro que representava Jesus. Então tinha que oferecer o cordeiro, você estava aceitando o plano da salvação que Deus havia determinado. E Jesus então ele chega para aquela multidão e fala: aquele que crê e for batizado será salvo. Então os passos para estar preparado, os passos para fazer parte desse novo reino, é ouvir a voz de Deus. A voz de Deus é que todos se convertam dos seus maus caminhos, sejam batizados e sejam salvos. Amém? Que voz você vai ouvir? Você já foi batizado? Você está seguindo as orientações de Deus? Está se preparando? Você está ouvindo outras vozes? Pela experiência do povo lá antes, pela experiência de Caim, pela experiência de Eva. Começou com Eva ali, né? Eva rejeitou a voz de Deus, Adão rejeitou a voz de Deus, Caim rejeitou a voz de Deus, antediluvianos, e ali fala que nos últimos dias também pessoas vão rejeitar. Mas a vontade de Deus é que nós estejamos preparados. Os que ouvirem a voz de Deus, servi-lo-ão de coração e serão salvos. Amém? Maranata? Amém. Esse é meu desejo, é o desejo de Deus para o seu coração. Amém? Existe uma música final ou eu posso orar? Posso orar? Então coloque-se em pé e vamos orar. Maravilhoso Deus que estás no céu, santificado seja o teu nome, pelo teu imenso amor que tem para conosco. Ó Pai, que nós venhamos ouvir a tua voz a cada dia, a cada instante, falando ao nosso coração.
Se há alguém, Senhor, que ainda não está seguindo a tua vontade como é o teu desejo, que o teu Santo e bom Espírito venha falar aos nossos corações, nos ajudando a entregar nossa vida a ti por completo. Senhor Deus, guia nossos passos, que nossos passos sejam agradáveis aos teus olhos, que a nossa forma de adorar esteja em harmonia com a tua vontade. Perdoa, Senhor, nossos pecados. Se temos falhado, se temos sido negligentes em algum ponto, perdoa, Senhor, e nos ajude a fazer sempre o melhor para ti. Nós te pedimos, nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Fiquem na paz do Senhor e tenham um bom restante de sábado. Amém?